dia. Descansaram? Não, né? Bom, vamos fazer uma oração primeiro, depois eu faço a abertura, ok? Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando graça, que o dia de hoje seja maravilhoso, que o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, conhecimento, que cada dia mais o Senhor possa estar nos abençoando nessa manhã maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre trabalhos. Vou falar com vocês hoje sobre trabalhos. Então eu vou ler uma sequência de versículos, depois eu vou conversar com vocês um pouco. Em Colossenses 3:23, podem abrir, quem quiser, esse primeiro aí é importante. Eu diria que é o menorzinho de todos que eu vou ler, mas é o que fica melhor gravado na cabeça de todo mundo. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Em Efésios 6, 7 e 8 ele fala assim: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que bem praticar, seja escravo, seja livre. Em Eclesiastes 9:10 ele fala assim: o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. E em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, ele fala assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que de fora não dependem de ninguém. Amém? Por que eu queria falar com vocês sobre trabalho? É importante a gente entender que na Terra a gente tem os nossos trabalhos, né? São eles que nos dão sustento, são eles que nos dão resguardo. As nossas emergências, muitas vezes a gente tem dinheiro para cuidar delas. Mas de nada adianta se a gente não fizer que nem o primeiro versículo que eu falei. Tudo o que fizerem, façam de coração para o Senhor. Não adianta a gente querer viver uma vida trabalhando que nem um condenado, sem ter no mínimo uma bênção de Deus. A gente vai trabalhar para homens, como acabou de dizer os versículos, e por homens não existe recompensa que nos agrade. Então, Deus, como Todo-Poderoso, aquele que cuida de seus filhos, ao abençoar o seu trabalho, a sua vida, o seu dia a dia, cada dia mais tem bênçãos que caem sobre vocês. Eu vou ler para vocês o que isso significa trabalho no dicionário. O trabalho é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Às vezes um fim pode ser um salário no fim do mês, às vezes para outros pode ser o início de uma carreira com o seu próprio trabalho, então você vai juntando seu dinheiro para por fim ter o seu próprio trabalho, mas como eu falei antes, de nada adianta se a gente ter eles declarados a Deus. Né? Quando uma criança nasce, a gente declara ela a Deus porque a gente quer que ela sirva uma vida perante a Deus. Então por que a gente não poderia fazer isso indo igual ao nosso trabalho? Dificuldade do trabalho todo mundo passa, cansaço no trabalho todo mundo passa, é exaustivo trabalhar para pessoas chatas, é cansativo trabalhar para pessoas que são egoístas, que são gananciosas, pessoas que são cansadas. Então assim, por que a gente não abençoa o nosso trabalho de forma que seja mais cuidadosa, seja mais gostoso de estar lá, né? Às vezes a gente trabalha com raiva, a gente trabalha com ódio, mas eu queria lembrar para vocês o principal trabalho nosso aqui na Terra. Quando Deus criou a Terra, Ele falou cuidar e guardar da Terra. Mas a gente não conseguiu fazer isso, e até hoje a gente não faz. Mas o melhor trabalho e o mais digno de todos é servir a Deus. A nossa vida
mediante a tudo que a gente vive, de nada se resolve se não tiver Deus no meio. A existência de Deus traz alegria, traz conforto e no final traz bênçãos para a gente. Para os homens é cansativo trabalhar, mas para Deus é gratificante. A gente recebe bênção, a gente recebe carinho, a gente recebe amor. Então que nós possamos trabalhar nas obras de Deus, né? Às vezes a gente fica com medo do que Deus vai fazer na nossa vida, do que pode acontecer, mas saibam que vocês são instrumentos de Deus na vida dos outros, como eles são na vida de vocês, certo? Não existe ninguém aqui que esteja sozinho no corpo de Cristo. E nem ele falou aqui em cima. O próprio significado de trabalho na terra é isso, é um conjunto de atividades. Da mesma forma a gente é em Cristo, é um conjunto trabalhando junto para exaltar a Deus. Amém? Senhor, eu te peço que, da mesma forma como nós temos aqui os trabalhos físicos, que o Senhor nos dê obra, Senhor. Não para cansar a gente, mas para que possamos nos resguardar em Ti, Senhor. Possamos enfrentar as dificuldades, enfrentar os maus dizeres, mas que tudo isso seja para a Tua honra e glória, Senhor. Nós declaramos aqui hoje que os nossos trabalhos, a nossa vida, os nossos cotidianos, o nosso corpo, tudo isso é obra Tua, Senhor, e tudo é para Ti. Em nome de Jesus, amém. Você pode se colocar em pé? Igreja
Pai. Amém? Que você possa se conectar com Ele nessa manhã, sem se distrair. Mas mais do que isso, que as distrações do nosso dia a dia não nos façam perder o Senhor de vista. Não faça a gente não faça nós não sermos gratos por tudo aquilo que Ele já fez. Porque a nossa abundância está dentro de nós. A abundância de alegria, a prosperidade está dentro de nós. Aquilo que o Senhor derrama, que é físico, são apenas consequências daquilo
totalmente desimportante para Ele. Entrega tudo para Ele. Entrega tudo. Esse é o verdadeiro incenso, quando nós renunciamos àquilo que parece ser muito importante para nós, mas que para o Senhor é apenas um estalar de dedos e Ele resolve todas as coisas. Você consegue entregar isso que está no seu coração, que ainda te prende, ainda te não permite que você conquiste coisas no Senhor, coisas não físicas, mas conexões espirituais com o Senhor? Você consegue entregar? Porque Ele é um Deus poderoso para todas as coisas. E eu creio que a maior alegria do Senhor é quando Ele vê que um filho não tem dificuldade em entregar nada. A nossa alma anseia por Ti, Pai. Nossa alma anseia por Ti. Está sentado
nossa alma anseia pelo Senhor. Amém? Você pode dar um brado de júbilo a Ele? Fala, Senhor. Não há ninguém que se compare a Ti. Não há ninguém que se compare ao Senhor. A grandeza do Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso amado. O amado da nossa alma. Vamos declarar a Ele que Ele é o guiado.
gente entregou os nossos filhos nas mãos do Pai. Amém? A gente vai lá e faz uma entrega quando eles nascem. Entregamos. Ou então, se nós estamos no Senhor na época que eles nascem, entregamos depois, porque temos esse entendimento que precisamos entregar os nossos filhos ao Senhor. E quem é mãe e pai sabe que os nossos filhos são a coisa mais importante que nós temos. Amém? Se você já entregou aquilo que é mais importante para você, porque a gente ainda tem dificuldade de entregar aquilo que não é importante. O Senhor falou muito comigo em relação a isso. Se a gente entrega aquilo que é mais importante para nós nas mãos do Senhor, porque nós não entregamos os nossos bens, aquilo que o Senhor nos concede como coisas para administrarmos aqui na terra? Você já entregou? E eu digo entregar porque quando a gente entrega os nossos filhos, a gente não fica sem eles. Mas a gente fala que o Senhor é do Senhor, o Senhor faz como o Senhor quiser. Então que nessa manhã você possa fechar os seus olhos e falar: Senhor, fala para mim o que eu tenho que fazer. E como Abraão eu quero ser obediente. E se o Senhor me pedir algo que eu quero executar, como Abraão fez, sem medo de perder o filho, mas o filho já era do Senhor, ele já tinha entregue ao Senhor. Foi o Senhor que deu. Então que nessa manhã a gente possa dizimar e ofertar com esse entendimento de que se nós podemos entregar aquilo que é mais importante para nós, a gente também pode entregar as coisas que são menos importantes, que o Senhor pode abundar ainda mais, ainda mais, ainda mais, e nós ficamos presos nessas coisas. Passarem para cá, distribuindo os envelopes. Quem quiser pode levantar a mão assim. Nós temos um QR Code e sinta-se à vontade. Amém? Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelas ofertas que entraram neste dia, Pai.
nós cremos que o Senhor irá fazer muito mais naquilo que ficou em nossas mãos. Porque o Senhor é um Deus de multiplicação, é um Deus de semeadura, é um Deus maravilhoso que nos permite, Pai, ficar com aquilo que o Senhor tem nos dado. Então nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor multiplica 30, 60 e assim por 1. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Crianças, venham para cá. Olhei para cá. Aleluia. Estou sumindo. Amém. Pai, nós te louvamos por essa juventude, Pai, que o Senhor tem levantado no nosso meio. Te pedimos, Pai, que a tua bênção, a tua graça, Pai, venha sobre eles e que o que é ensinado ali, Pai, eles jamais possam esquecer, que seja impregnado no coração de cada uma delas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quem vai? Sargento? Carol? Carol já está lá? Aleluia. O Lucas fez uma abertura, falou sobre o trabalho, né? E eu me lembrei de uma pregação que em 2022 eu ouvi e depois eu ministrei algumas vezes isso, que é o Salmo 100, a partir do verso 2, fala assim: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. E essas variações, essas traduções vêm render, servir, adorar, cultuar. E para Deus servir e trabalhar e adorar é a mesma coisa. E ele vem de um verbo. Eu já expliquei para vocês que no hebraico não existe uma palavra, é tudo verbo. Então é sempre agir, né? E pela palavra, pelo verbo, tudo se fez. E essa palavra é avodar. Se você for ver, avodar significa servir, adorar, trabalhar. E essa palavra também é o nome de um dos maiores partidos dos trabalhadores lá em Israel. Não é o daqui, amém? Porque lá eles trabalham mesmo. Não que aqui não trabalhe, vocês estão entendendo mal. Mas lá avisar é trabalhar. Mas o que ele está dizendo é que tudo que você faz, a partir do momento que você está servindo, a partir do momento que você está adorando, a partir do momento que você está trabalhando, você está fazendo uma adoração ao Senhor. Então, é importante a gente saber, né, que o amar ao Senhor de todo o teu coração implica em adorá-lo, em servi-lo e trabalhar para Ele também em nome de Jesus. Amém? Mas não é dessa forma que eu quero com vocês. Eu quero falar com vocês a respeito Cadê a minha? Eu preciso do meu celular. Está falando? Bom, eu quero colocar umas imagens aqui para vocês a respeito do que a gente vai falar. Mas acho que você já deve ter ouvido falar que a primeira impressão é a que fica, né? Você já ouviu isso ou não? Sim. Já? E isso daí é uma continuidade do que um sociólogo, um cara especialista em comportamento, chamado Tom Peters, que ele fala que você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Olha só, você nunca vai ter uma segunda chance de causar a primeira impressão.
Então, quando você entra no ambiente, as pessoas já estão te captando, já estão te observando. E isso traz uma relação cognitiva com quem está vindo, onde ele vai fazer uma análise sua, das suas vestes, do seu comportamento, de como você anda, de como você vai dar o primeiro aperto de mão, de como você vai receber essa pessoa, de como você vai entrar dentro desse lugar, para que ele possa fazer uma análise de quem você é. E essa análise é baseada em quê? No acúmulo de informações que ele e a vida traz para ele. Então, do tipo de religião que ele é, do tipo de comportamento que ele tem, do tipo de família que ele é criado. Então, você tem uma identidade cultural que está lá atrás, que vai fazer todo esse pré-julgamento de quando ele vai te ver pela primeira vez. Então, os teus 10 primeiros segundos. Não, o celular, amor. Está trabalhando com essa, está trabalhando 10 anos com ela. Mas dá o seu celular para ela, eu preciso comer. Não, eu não estou com as imagens lá. Então você vai ter nos seus 10 primeiros segundos uma informação que vai ser passada de quem você é. Então, normalmente a pessoa que já te conhece, quando você entra com o cabelo cortado, ela vai chamar assim: você cortou o cabelo? Ficou bom. Mas o ficou bom, ele pode ser ficou ruim ou ficou bom. Mas ele nunca vai falar para você que ficou ruim. Porque a primeira impressão que ele teve e o comportamento que ele tem nunca é de você ser uma pessoa que vai ir contra aquilo que o teu comportamento normalmente está dizendo que você tem que ser. Então, a entrada é muito importante para que a gente possa entender o que nós vamos falar hoje. Oi? Eu derrubo aqui, pode. Não mexe não. Mas antes de eu começar, eu quero mostrar algo para vocês. Esse foi o nosso encontro do Sejam ontem à noite, onde nós estávamos em umas 10, 12 igrejas reunidas com jovens que participaram do acampamento. E ontem nós estávamos ali para celebrar um culto ao Senhor, onde nós vamos estar nos reunindo. Estou escuro, né? Ficava arrumando o cabelo. Onde nós estávamos reunidos ali com mais ou menos uns 400 a 450 jovens que se reuniram para ter uma conexão entre as igrejas para que isso possa acontecer. Isso aconteceu aonde? O primeiro encontro foi no acampamento, né? Assim, eu quero dizer para vocês de que esses jovens olham demais para o futuro da nação. E eles vão se espelhar nessas pessoas que estão hoje consolidadas como líderes, como pastores, como pessoas de importância na sociedade, para basear tudo o que eles vão ser no futuro. Eles estão de olho em você. Eles estão olhando quem você é, como você se relaciona, como você é em casa, como você é com seus filhos, como você é com a sua esposa, como você trata todo mundo. Estão todos de olho para ser ou não uma referência para esses jovens. Então, eu quero que no próximo, que vai ser dia 20 de abril, na Igreja Casa, nós possamos estar em peso lá. Não só, aqui tem um grupo de conversadores do lado esquerdo, mas a turminha da igreja estava ali no meio, não dá para ver direito daqui, mas estava aí. O de boné, a terceira aqui. O Cauã está ali no mesmo boné que ele está agora. Cadê? Aqui no cantinho. A Samuel, Dinho, Carol, Ah, tá, estou vendo. Aqui, vamos lá. a gente está estudando boné. Você está namorando com o Cauã? Tá. E você não falou nada? Não.
foto de ontem. O Cauã apresentou a namorada. Guarda eles, que não dá pra Não. Mas aí, vamos mais aí. Vamos se unir ali, ó. Desagregado. É desagregado. Ele estar identificado lá no blog. Então. Mas enfim, o que eu quero falar com vocês é de uma outra coisa. Então, eu quero que você entenda que nós vamos falar sobre entradas hoje. Como é que você tem entrado nos lugares? Como é que você tem se comportado nos lugares? Qual é a porta que tem te levado a esses lugares? E eu quero que você entenda de que porta, entrada, ela tem um sinônimo que é admissão, introdução, acesso, trânsito, passagem, abertura, portão, pórtico, átrio, vestíbulo, enfim, princípio, começo, início, chegada, tudo isso daí é entrada, é porta, é lugar onde Deus quer te colocar. Você já ouviu falar assim, porta aberta, nós temos que... Vamos ensaiar. Porta aberta, gente? Entra! É isso aí. Então, Deus fala assim, ó, porta aberta você entra. Se a porta estiver fechada, saiba que também foi ele que fechou, amém? Então, eu quero falar de algumas portas que existiram aí e a gente vai conversar sobre elas. Essa daqui é a primeira porta que eu quero conversar com vocês, que lá em Êxodo, a partir do capítulo 12, onde surgiu a Páscoa. Então nós estamos à véspera da Páscoa e essa porta tem um símbolo muito importante, porque ela tem uma ordenança para o povo judeu, para o povo hebreu, que estava ali como cativeiro no Egito, e Deus dá uma instituição para eles: vocês vão matar um cordeiro, os 3 anos, limpo, sem defeito, e ele dá como tem que preparar esse cordeiro, vocês vão comer de forma rápida, mas o sangue dele vocês vão aspergir na porta. Então você vai pegar o sangue desse cordeiro e vai aspergir na porta. Por quê? Porque vai passar o meu anjo da morte, o pesar de Deus, o anjo vai passar, e aonde estiver a marca do Senhor, a marca do cordeiro, ele não vai entrar para matar os primogênitos. Então, essa primeira porta que eu quero conversar com vocês é entendermos de que Deus deu o seu sangue por cada um de nós, para que a morte não entre na sua vida, amém? Amém. Mas você precisa tomar uma posição de poder estar aspergindo o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E como é que você faz isso? Quando você o aceita como o único e suficiente Salvador da sua vida, onde você declara que Ele veio em carne, que Ele morou entre nós, nasceu de uma virgem, habitou, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Quando você faz essa confissão de fé, entendendo o que você está falando, você está tomando o sangue do Cordeiro para a sua vida, e essa morte já não faz mais parte de você. Então, o sangue do Cordeiro, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, essa morte já não existe mais para nós, ela não é mais viável em nossas vidas, porque nós temos o sangue do Cordeiro dentro da nossa vida. Então, nós entendemos de que essa primeira porta foi uma analogia do que iria acontecer lá na frente. Então, isso aqui acontece na saída do povo que ficou escravo por 420 anos, e aí levanta-se um homem e ele vai libertar o seu povo do cativo. Então, essa primeira porta é isso. Uma outra porta que eu quero falar com vocês, deixa eu ver se é essa daqui, onde essa porta foi fechada. Não sei se vocês sabem qual é. A porta do Jardim do Éden. O homem que estava em plenitude, o homem que estava em conexão total com Deus, o homem que estava verdadeiramente tendo na virada do dia a sua companhia, a companhia de Deus. Ele conversava de toda a sua criação, conversava, batia um papo, e quando ele pecou, ficou ruim, né? Mas Deus fala lá em Gênesis de que Ele coloca querubins na entrada desse jardim do Éden com uma espada flamejante, e Ele cuida para que ninguém possa dar entrada por essa porta. Então, essa porta está fechada até que Ele venha. Essa porta está ali, totalmente parada ali. Uma outra porta que eu quero falar com vocês
são as muralhas de Jericó. Acho que eu não tenho elas aqui, mas as muralhas de Jericó era uma fortaleza onde o povo de Deus precisou entender primeiro de que aquela fortaleza, de que aquela muralha, aquela porta poderia ser derrubada. Muitas vezes nós enfrentamos algumas dificuldades onde a gente acha que não dá para vencer. Quem já teve essa sensação de situações que aparecem em nossas vidas e a gente fala assim, não dá, não vou conseguir. Mas Deus dá uma estratégia para esse povo, mesmo sem eles saberem. Ele pega assim, olha, você vai rodear a cidade, você vai rodear essas muralhas durante quanto tempo? 7 dias. Então você vai dar 7 voltas ali. No primeiro dia você dá uma volta, no segundo dia você dá 2 voltas e assim por diante. E no último dia nós vamos tocar as trombetas e essas muralhas vão cair. Então, quando o povo começa a andar em volta dessas muralhas, ele começa a entender que aquelas muralhas não são tão fortes assim. Por quê? Quando você tem uma situação e começa a analisar ela e não encontra saída, o que você tem que fazer é buscar as brechas que esse problema tem. E essas muralhas, por forte que elas pareciam de longe, então eles jogavam aquelas pedras para tentar derrubar e elas não cediam. Quando eles mandam andar a pé em volta dessa muralha, eles começaram a observar, não, ela é alta, mas olha, tem uma rachadura ali. E naquela primeira volta que eles dão, eles começam a identificar problemas que aquela estrutura tem. E no segundo dia eles tinham que dar 2 voltas, então eles estavam mais acostumados a ver as falhas que aquelas muralhas tinham. E eles iam andando e iam se acostumando com aquela muralha, e que para eles já não era mais tão forte, não era uma fortaleza, porque eles encontraram problemas naquela muralha. E aí, quando eles tocam a trombeta que vem o sobrenatural de Deus, os arqueólogos que estudam as quedas dessa muralha, muito louca coisa aconteceu de que essas muralhas, elas não caíram de fora para dentro. O que seria normal se você tivesse pedras sendo lançadas sobre ela, então você bate, ela teria que cair para dentro da cidade, mas as muralhas caíram ao contrário, de dentro para fora. Então, até nisso, Deus mostra um sobrenatural sobre essa ação toda. E Deus estava presente na derrota, na queda dessa fortaleza, que conta lá em Josué capítulo 6. Mas existe uma porta que eu quero conversar com vocês. Deixa eu pegar um outro desenho aqui. No princípio, ficou ruim as fotos, né? Aqui é a representação de Jerusalém e as 12 muralhas, as 12 portas existiam antes dela ser reformada. Hoje, Jerusalém tem só 8 portas, as outras estão destruídas ou fechadas. Mas, no princípio, eram essas 8 portas, essas 12 portas que estavam ali. Deixa eu ver se essa aqui está melhor. Essa daqui já é a nova, onde a gente tem as 8 portas que estão hoje em volta de Jerusalém. Então, quando nós falamos de portas, quando nós falamos de entradas, eu quero mostrar algo para vocês, porque é que Jesus entrou por uma porta chamada Porta Dourada, ou também chamada de Porta de Ouro, Portão da Vida Eterna, e essa muralha, hoje ela está fechada, esse portal, essa porta hoje está fechada. Eu quero mostrar um detalhe dela para vocês, de como ela era antigamente. Antigamente tinha uma muralha, e logo de frente dessa muralha, ela tinha esse portão. O que está em marrom mais clarinho ali, é o que era antigamente. Hoje ela está soterrada, a porta original ela está soterrada. Eles fizeram algumas escavações ali, encontraram ela, e ela está sobre hoje em cima aqui tem um cemitério, né? E eu vou contar essa história para vocês, porque que isso acontece. Mas a porta real por onde Jesus entrou é essa que está aterrada, que está embaixo. A que está em cima hoje, ela está lacrada, ela está fechada,
E eu quero conversar com vocês a respeito dessa entrada principal que foi anunciada 500 anos antes de acontecer alguma coisa sobre essa porta. O profeta Zacarias, no capítulo 9, e aí eu quero que você abra comigo, a partir do verso 9, Zacarias 9:9, ele tem uma profecia 520 anos antes de Cristo que iria acontecer. Olha o detalhe que ele conta sobre isso. Amém ou misericórdia? Vamos lá. Beleza, o quê? Zacarias 9:9. Diz assim: alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. De Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e os árboles de guerra serão destruídos, e ele anunciará paz aos gentios. E ao seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos das covas que não haviam água. Voltai a fortalezas, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Zacarias faz essa profecia. Ele manda essa 520 anos antes de Cristo. E ele aborda uma entrada triunfal de Jesus, que vai ser reportado lá na frente. Zacarias profetizando sobre isso, ele estava mostrando de que não só o povo de Jerusalém, o povo de Israel, seria liberto, mas que isso iria alcançar os gentios. E ele ainda vai mais longe, ele fala assim: isso vai acontecer para todos que habitam de mar a mar até os confins da terra. Então, 520 anos, uma profecia ficou parada até que Jesus viesse e pudesse entrar nesse lugar. Na época, os judeus estavam esperando um rei forte para libertá-los da mão dos romanos, conforme dizia: vai me tirar do cativeiro, vai me tirar desse poço que não tem água e vai me trazer uma liberdade sobre a minha vida, sobre o meu povo. Então, quando Jesus vem, ele vem montado nessa mesma jumenta que Zacarias fala lá atrás, mas o povo estava esperando alguém que iria libertá-los fisicamente da opressão que eles estavam vivendo. Eles não estavam entendendo, eles não entenderam na época de que essa profecia não era apenas para o povo judeu, mas também para o gentio e para toda a terra, para todo o mundo, de onde quer que sejam as pessoas. Então, ele começa a decretar, quando vem Jesus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes começam a olhá-lo como uma pessoa pobre, como uma pessoa sem expressão política, que não poderia ser o Messias deles. Não poderia ser porque ele não tinha um exército, ele não tinha físico, né? Ele não tinha nenhuma situação que pudesse libertar o povo daquela situação que eles estavam vivendo. Então, eles não aceitavam Jesus como um Messias, como um ungido de Deus para libertar o povo. Eles estavam esperando alguém, provavelmente num cavalo maravilhoso, com vestes reais, cheio de ouro e de prata, com pedras preciosas, que levantaria um exército tão grande a ponto de poder libertar eles do cativeiro dos romanos e libertar todo aquele povo e expulsar os romanos de lá. Porém, eles estavam limitados àquela cosmovisão deles, uma visão reduzida só daquilo que eles estavam vivendo, daquela situação que estava acontecendo naquele momento, sem olhar para o que iria acontecer depois disso. Agora, se nós pegarmos o Antigo Testamento inteiro, ele fala sobre o Messias que viria. E esse Messias, ele é totalmente concretizado dentro de Jesus, na figura de Jesus, na pessoa de Jesus. Porém, aqueles que estavam no poder não reconheciam isso. Por quê?
Como é que livros de 600, 700, 500 anos antes de Cristo iria falar sobre um filho de um carpinteiro, nascido de uma virgem, numa manjedoura, que não seria o rei deles? Então, eles não estavam entendendo que Deus tinha um propósito espiritual para aquilo. Eles não entendiam, não enxergavam que Deus vinha para ser o libertador, o ungido, cuja vinda do Jesus eles estavam esperando ansiosamente. Mas foram decepcionados e por isso levaram ele a julgamento e soltaram Barrabás em vez de poder e crucificaram Jesus para isso. Mas também isso também já é uma profecia, que sem derramamento de sangue de um cordeiro limpo, sem pecado, não haveria remissão de pecados. Então, o rejeitaram tanto, e um libertador quanto o Messias, por isso trataram e tramaram toda a sua morte para que isso acontecesse. E glória a Deus por isso, porque senão nós não estaríamos falando sobre esse Jesus. Nós não teríamos a esperança da vida eterna, que é Jesus. Então, eu quero ler com vocês essa entrada triunfal que está lá em Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1. E você vai ver acontecer exatamente o que Zacarias profetizou 520 anos antes de Cristo. E quando se aproximou de Jerusalém e chegaram em Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e algo encontrareis, uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-vos. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os precisará dele, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, o profeta Zacarias, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que te dou o rei, e eis que vem manso e assentado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de animal de carne. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e as espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e o que seguia, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as suas mesas, os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos chamando no templo Hosana, filho de Davi, indignaram-se e disseram: Ouves o que está dizendo, o que dizem? E Jesus lhe disse: Sim. Nunca lestes pela boca dos meninos, as crianças, de peito, tirastes o perfeito louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A porta do ar. Essa porta, ela foi aberta. Se ela fosse aberta hoje, ela nos levaria diretamente à esplanada do Templo de Jerusalém, ou melhor, nos levaria hoje a cúpula dourada de Omar, que está lá, no lugar onde era o templo de Israel, templo de Jerusalém. Essa porta, não sei se vocês dão para perceber aqui na frente, tem um cemitério. Em 1260, um rei que não queria que a profecia se cumprisse, ele mandou fechar a porta e montar esse cemitério na frente, porque ele detectou nos antigos livros de que o sacerdote, o rei que viesse, ele não poderia pisar em solo onde houvesse mortos, ossos, pessoas mortas.
Ele não poderia estar, porque ele estaria impuro por 7 dias. Então, ele manda fechar, lacrar essa porta para que não se cumprisse a profecia. E ele também manda colocar um cemitério ali na frente para que todos vissem, de que o Messias, se ele entrasse por ali, ele estaria impuro durante 7 dias. E aí ele teria tempo, ou o rei que fosse estar no governo, teria tempo para poder organizar algo e não acontecer nada do que estava escrito no Antigo Testamento. Porém, eles se esquecem de umas profecias que aconteceram no Novo Testamento, onde disse: como é que Jesus ascendeu aos céus? Numa nuvem, os anjos vieram assim, do mesmo jeito que você está vendo, ele subir, ele virá. Então, Jesus não vai colocar os pés no chão, ele vai passar pela porta. Do mesmo jeito que o anjo da morte entrou lá atrás, não entrou, ele não passou, ele só passou pela porta e não havia o sangue, Jesus também vai passar por essa porta de uma forma e não pisar no solo ou contaminado, para que ele não esteja verdadeiramente contaminado durante 7 dias. Então, quando tudo isso acontece, quando tudo isso tem que ser feito, eu não sei se você, uma das ocasiões que iniciaram essa guerra na faixa de Gaza foi justamente porque um Messias, um messiânico, um judeu, ele entrou nessa parte da área do templo, decretando que Jesus viria, que o Messias viria e que ali já não iria mais. Então provocou uma ira e eles, prestes o Egito confirmar Israel como uma nação, o Hamas pega e faz tudo isso daí na faixa de Gaza e acontece tudo isso. Se você pegar o texto de Zacarias 9:9 que nós lemos, se você ler ele do 1 até o 8, você vai ver que algumas cidades que eram portas importantes para chegar em Jerusalém, e que seriam portas estratégicas de exércitos para chegar em Jerusalém, ele começa a falar assim: essa cidade vai ser exterminada, essa daqui vai ser derrotada, essa aqui já vai ser habitada, e ele fala sobre Gaza também. Depois anota aí para você poder ler, Zacarias 9, de 1 a 8. E essas cidades todas cercavam ali. E todas essas cidades, elas tiveram decretos de morte, para que essa não fosse um impedimento de que Jesus pudesse vir de novo. Então, Deus, quando abre as portas, ele abre. E quando ele fecha, ele fecha. Quando o inimigo tenta abrir alguma porta para você, eu quero que você entenda uma coisa: Deus não vai deixar você cair em cilada. Ele vai fechar essa porta antes que você dê um passo para dentro dela. Mas você precisa estar conectado com ele. Você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo para que isso aconteça. Eu quero essas duas barreiras, então, que ele construiu, que foi o cemitério e foi o muro fechado, né? Esse sultão, ele achava que isso daí ia acontecer e ele fechou isso daí em 1541 aproximadamente. Ezequiel 44, no versículo 1, diz assim: então me fez voltar ao caminho da porta exterior do santuário, que olhava para o oriente, a qual estava fechada, e disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, e por isso permanecerá fechada. A ideia, então, de criar o cemitério vinha justamente com isso aqui. Sem querer, ele pega e constrói a profecia de Ezequiel. É incrível, né, como é que essas coisas acontecem. Então, você tem uma profecia por Zacarias de que Jesus iria entrar, você tem uma profecia de Ezequiel dizendo que essa porta seria fechada, e todas elas se cumprem, não por pessoas judias, né, pelo povo de Israel, para dizer assim: eles leram o Antigo Testamento, viram todas as profecias e construíram as coisas para que isso acontecesse. Não, foram sempre pelos inimigos impedindo a vinda do Senhor. O anticristo vem pedir justamente isso: a vinda de Deus, a vinda do Filho de Deus, para que a gente possa ressurgir com ele.
Eles vão tentar isso daqui, o que eu quero dizer para vocês, é que não é novidade nenhuma os intentos do inimigo de bloquear que Jesus entra. Isso sempre existiu. Se a gente fala assim, nossa, olha essa pandemia, não sei o que lá, mas se a gente vê a peste negra na Europa, dizimou mais de metade da Europa inteira. Então, nós temos ciclos que vêm acontecendo e que, cada vez que eles começam assim, olha, quando você ouvir rumores de guerra, quando você ouvir fome, quando você ouvir isso, quando você ouvir aquilo, ainda não será o fim dos tempos. Tem ainda coisas para acontecer. Então, mas isso é uma outra pregação, mas a ideia era justamente isso. E olha só o que diz em Números, no capítulo 19 e 16. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou alguém que tenha sofrido morte natural, ou um osso humano, ou um túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Então, esse rei sulamita, ele detecta essas brechas ali e tenta fazer isso. Deparando com os obstáculos, da forma que o Messias não pudesse estar no nosso meio. Então, Lucas, no capítulo 21, 27 e 28, ele pega e fala assim: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ainda não é. Jesus vem vindo e ele vai vir. Então, os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanharam. E a glória de Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Isso está lá em Ezequiel. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, e ao leste e ao oeste, e por um grande vale, metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Você sabe onde é que vai dar isso daí? Essa porta aqui, se você sair pela porta dourada, ela vai dar bem em frente ao Monte das Oliveiras. Ele está dizendo que o Messias, com seus anjos, com suas rodas, vão colocar o pé sobre o Monte das Oliveiras. Esse portão está no Oriente. De leste a oeste, a terra vai se abrir. Alguém já viu a terra abrir? Não, mas o mar já, né? O mar já se abriu para a passagem do seu povo. Essa terra vai se abrir para a passagem do povo. E talvez possamos ser nós, glorificados, voltando com Jesus. Aleluia, Pai. Você está preparado para isso? A questão não é se ele vem ou não vem, porque a Bíblia já disse que ele vem. A questão é, nós estamos preparados para isso? Nós estamos prontos para que, se morrêssemos agora, Jesus estaria conosco, nós estaremos ao lado de Jesus. Ele diria para nós, entre seis, nós seríamos parte do exército dele que vai vir para a terra, porque ele vai recolher o povo, ele vai acumular um exército e ele virá. Então, quando ele se assentar nesse lugar, ele vai entrar. Agora, tudo isso que aconteceu, todo o Velho Testamento, Zacarias, Daniel, todos, Ezequiel, todas essas profecias que nós lemos aqui hoje, elas se cumprem numa pessoa: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a porta. Tudo o que foi feito, tudo o que se falou é referente a essa porta. Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou o lugar, eu sou a entrada, eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai se não for. Se nós quisermos verdadeiramente que isso aconteça, se nós quisermos que verdadeiramente essas profecias sejam cumpridas e serão, e nós podemos estar fora ou não, a questão é essa: que vai se cumprir, ela vai se cumprir. A questão é, você está dentro ou você está fora? Sempre é isso. A decisão sempre é sim ou não. Não existe meia boca, meio termo. Você não pode servir ao Senhor metade. Estava conversando com o Léo falou que tinha uma pessoa que estava metade endemoniada.
Então a metade que não estava endemoniada expulsou a outra metade que estava endemoniada. Você não pode ser meia boca. Não dá. Ou você está dentro ou você está fora. Ou você serve ou você não serve. Ou você vai adorar ou você não adora. Porque ele está em busca de verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes as aparências podem ocasionar que você está vendo uma pessoa, olha só, está adorando no espírito, mas será que está em verdade também? Porque fingir é fácil. Você fecha os seus olhos, estende os seus braços, e as pessoas vão identificar, como eu falei, puxa, olha só, porque a mentalidade dela já está formatada para isso. Quem está de olho fechado, braços abertos, está no meio do louvor, está adorando. Mas será que está em verdade? Será que isso acontece dentro do seu íntimo? No seu coração? Será que ele está buscando o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento naquele momento? Então, Deus não vive de aparências. Ele pouco se importa com a roupa que nós estamos usando. E se nós estamos de olho fechado ou de olho aberto, com os braços abertos ou com os braços cruzados, ele se importa com o coração que está batendo dentro de você. Ele está preocupado com a essência que você é, com aquilo que a palavra te forjou a ser, com aquilo que os 5 ministérios que ele deixou para nós possam estar fazendo o quê? Para que todos possam chegar à estatura do varão perfeito. Todos. E ele nos dá os ministérios para que isso aconteça. João 14,6 ele fala, eu sou o caminho, eu sou a entrada para aquilo que você está buscando. E você quer mais? Ele é a entrada para se você tiver algum problema financeiro, ele é a entrada para se você tiver algum problema físico, ele é a entrada para qualquer doença física, emocional, mental, qualquer coisa que seja, ele é a cura. Ele é a entrada, ele é a porta principal que nós devemos buscar. A Bíblia nos fala sobre as 12 portas de Jerusalém, que as portas são como, olha só, ele fala que as portas são pérolas, do tamanho de umas pérolas. Imagina uma porta dessa daqui de Jerusalém, do tamanho de uma pérola. Imagina o tamanho da ostra que vai estar lá. Isso aqui dá para ver melhor assim, Então, nessa situação toda, a questão não é se ele vai vir ou se ele não vai vir, se isso vai acontecer ou não vai acontecer. Que vai, porque tudo que foi profetizado aconteceu. A questão é, onde você vai estar? De que lado você vai estar? E a questão é como você tem se preparado para isso. Nós cansamos de falar aqui, eu não vou me cansar jamais de dizer que você precisa ser lá fora o que você é aqui dentro. Nós não podemos ser crentes de domingo, de quarta, de domingo, de sábado de manhã, que ao entrar na porta, paz do Senhor, está tudo bem, como é que está? E lá fora, a hora que na primeira encrenca xinga o cara na rua, grita com o filho, faz não sei o que lá. Nós não podemos. Trata mal o marido, trata mal a esposa. E aqui dentro, como diz, pagando de santinho, não podemos ser assim. Se você não é o que prega, você não é o adorador em espírito e em verdade. Você pode ser uma aparência. Agora eu quero dizer para você, você pode fingir o quanto for. Nós podemos nos enganar com você a vida inteira, mas para ele nunca foi enganado. Ele nunca vai ser enganado. Nós podemos pregar alguma coisa, mas se a gente não faz em casa, nós somos hipócritas, é o que a Bíblia diz. É forte? Mas é realidade. E o nosso objetivo é que aquilo que a gente prega, que aquilo que é ensinado, aquilo que nós temos aqui, seja contínuo na nossa vida. Dia a dia, minuto a minuto, tempo a tempo. Nós temos que ser o que a Bíblia nos ensina a ser. Senão, nós somos hipócritas. Resolve você vir aqui na igreja para pagar pecado? Não resolve. Eu não tenho. Posso ter o título que for. Nós não temos poder para redimir pecado seu. Quem tem, já foi feito na cruz do Calvário. O sangue já foi derramado. Aquele que reivindicar esse sangue
terá os seus pecados perdoados. E não só dos passados, mas dos que irão por vir. Porque o Espírito Santo que está dentro de você vai fazer o quê? Te convencer do seu pecado. Então, quando você aceita Jesus, quando você entra por essa porta, quando você entra verdadeiramente de cabeça naquilo que Jesus é, não importa se ele vai passar de novo por essa porta física ou espiritualmente, se ele vem por terra, se vai abrir, se ele vai vir por cima, porque existe teologia para todas essas coisas. Se é antes da tribulação, se é depois da tribulação, se é durante a tribulação, a vinda dele, para mim não importa. A questão é, nós vamos ou não vamos? Você quer ir ou não quer ir? Para ir você precisa preparar o caminho, como João Batista fez, preparando o caminho para que pudesse ser revelado quem é Cristo em você. A palavra de Deus é esse caminho que nos prepara para receber quem é Cristo dentro de nós, para ser revelado. Sabe o que acontece? A criação. Quem é a criação? Somos todos nós, amém? Amém. A criação, ela está esperando ardentemente que você, diz assim, que eu revele Cristo através da minha vida. Todos lá fora estão esperando que Cristo seja revelado através de você. Existe uma necessidade de buscar adoração tremenda. O Brasil é um país que é tremendo para isso. Ribeirão Preto é uma cidade que é tremenda para isso. Todos lá fora, todos buscam alguma coisa. Todos sentem um vazio. Aqueles que têm essa agonia, que sentem essa pressão, dor no peito, um vazio no peito, sabe o que é isso? É estar fora do propósito do que Deus quer para a sua vida. Você não está se encontrando, então você sente esse vazio. E eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus, Jesus Cristo, é o tamanho desse vazio que está no seu peito. Jesus Cristo é a solução daquilo que você tem buscado há anos. Queridos, eu te falo isso, não é porque eu estou lendo, porque eu estudo, não é por causa disso, é porque eu vivi isso. Eu passei anos e anos buscando em um monte de lugares uma espiritualidade, uma conexão com a natureza, uma conexão com a lua, uma conexão com as árvores. Vocês já sabem disso. Já passei a noite inteira abraçado em árvore, pedindo para as minhas energias negativas saírem, olhando a lua cheia, ritual da lua cheia. Eu fiquei lá. Nada preencheu o que Cristo preencheu na minha vida. Sabe, se você tem sentido um vazio, se você não tem conseguido levar a sua vida do jeito que você prega, do jeito que a palavra de Deus quer que você esteja indo, está faltando Cristo nas nossas vidas. E se nós não nos posicionarmos, Ele vai vir e nós vamos ficar de fora. E eu quero dizer uma coisa: quem sabe o dia que vai morrer? Alguém sabe o dia que você vai morrer? E a pergunta de hoje é: se você for ceifado hoje, se você for ceifado hoje, você está pronto? Para onde você vai? Se hoje a morte nos levar, ela tem poder sobre você? Ó morte, onde está o seu arguilhão? Eu quero dizer para você que isso é uma confissão de fé. Isso é fé. Se você não tem certeza da sua salvação, da sua vida eterna, é confissão de fé. Você precisa confessar Jesus e andar nos caminhos certos. Você precisa abandonar uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de roubo, uma vida de droga, de prostituição, e se acertar com tudo aquilo que Ele tem para você. Senão, a morte vai vir, nós vamos ser ceifados. Eu tenho uma notícia para você: uma hora ou outra você vai morrer. Você acredita no que eu estou falando? Uns estão mais perto, mas pode acontecer de qualquer um e a qualquer hora. Nós não sabemos. E a vinda de Cristo nós também não sabemos.
Se você ouviu alguém falando que vai ser dia tal, mês tal, ano tal, não. Nem Jesus sabe o dia que vai voltar. Isso cabe a Deus dizer, de sopetão, pode ir. Os cálices, os selos, as trombetas, tudo vai acontecer. E ele vai vir. E a pergunta de hoje é: você está pronto? Para onde você vai? Você tem convicção da sua salvação? Você tem convicção da vida eterna? Sabe, se você não tem, você precisa se arrumar agora. Você precisa se arrumar hoje. Você precisa buscar preencher esse vazio que está dentro do seu coração, dentro do seu peito, hoje. Você precisa abandonar as práticas de pecado hoje. Não é amanhã, não é daqui a pouquinho, é agora. Então eu quero, nessa manhã, que a gente possa fechar os nossos olhos e pedir essa correção para Deus. Pedir perdão por qualquer situação que a gente esteja vivendo, que esteja passando, que esteja fazendo. Sabe por quê? Porque eu quero. Olha bem para mim. Eu quero me encontrar no céu com cada um de vocês. Eu anseio por isso. E nós vamos ter surpresa lá em cima, viu? Então você trata de fazer amizade com todo mundo porque você quebrou, porque ele pode estar lá e você vai ficar com o cara que está. Libera perdão, perdoa, porque ele pode estar lá em cima. O arrependimento pode vir de uma hora para qualquer um. Não veio para mim? Não veio para você? Quando você aceitou Jesus, você não se arrependeu dos seus pecados? Por que o outro não pode fazer isso? Sabe? A questão não é se Jesus vai perdoar ou não, é se você perdoou ou não. Nós fazemos o Pai Nosso todos os dias ao meio-dia. Eu não sei quantos de nós faz isso no automático. Ou quantos de nós verdadeiramente perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A porta é Jesus. O caminho é Jesus. Se você não se arrepender, se você não reivindicar o vazio no seu peito contigo, se você não entrar no propósito daquilo que Ele te chamou, o vazio vai continuar no seu peito. E a depressão vai tomar conta de você. E a solidão vai tomar conta de você. E aí a casa que estava ali, o espírito imundo que habitava ali, vai dar uma volta e vai chamar 7 filhotes. Mas eu quero dizer que, se ele vier encontrar a casa limpa, por 7 caminhos surgirá o inimigo da sua vida. Feche seus olhos, é o momento de nós nos reconciliarmos com Deus. Não existe. Você com os olhos fechados, eu quero que você grave bem isso. Não existe nenhum momento de prazer que seja maior do que estar na presença de Deus. Não perca a sua salvação por um pequeno momento de prazer. Eu não sei se você quer se reconciliar com Deus, se você quer aceitar Jesus, mas eu preciso perguntar isso para você nessa noite. Então eu quero que todos fiquem de olhos fechados, não olhem, não prestem atenção, e que aquele louvor que a gente cantou hoje, para a gente não se distrair com nada que está ao nosso redor, possa ser verdade na sua vida. A primeira pergunta que eu vou fazer: você quer aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Se você ainda não o fez, levanta a sua mão e eu quero orar para você. A segunda: você quer se reconciliar com Deus e pedir perdão pelos caminhos que você tem seguido? Se você quer isso, coloca a mão no teu coração agora e eu quero orar por você. Pai, nós
andamos por caminhos ruins. Caminhos que aos olhos humanos parecem bons, mas nos levam à perdição. Portas erradas que entramos e o Senhor permitiu porque nós estávamos distantes do Senhor. Mas eu quero te dizer, Pai, que eu não quero mais que esses meus erros, que essas minhas infrações, que esses meus pecados, que eu sei o nome de cada um deles, possam continuar agindo e permitindo a ação do inimigo sobre a minha vida. Eu não quero mais, Pai, sentir o vazio que está no meu peito. Eu não quero mais sentir essa solidão que eu tenho sentido. Eu não quero mais sentir a pressão, opressão, depressão que eu tenho sentido. Eu não quero ter mais os pensamentos de morte que eu tenho vivido, que eu tenho pensado. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais nenhum tipo de droga sobre a minha vida. Eu não quero nenhum tipo de pornografia sobre a minha vida. Eu não quero mais nenhuma ação do inimigo que me impeça de ter uma família construída na tua rocha. Eu não quero, Pai, mais nada que não seja a tua presença na minha vida e na minha família. Então, Pai, eu te peço que nesta manhã o Senhor venha com o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, expulsar tudo aquilo que tem impedido de eu poder me acercar mais do Senhor. Se é o meu pecado, eu quero entregar hoje no altar. Se são os meus pensamentos, eu quero entregar hoje no altar. Se são meus sentimentos, eu quero entregar hoje no altar. Se são minhas companhias, eu quero entregar hoje no teu altar. Mas eu quero me reconciliar com o Senhor. Porque eu sei que uma vez que eu me reconcilio contigo, todas as outras coisas vão ser acertadas na minha vida. Uma vez que eu te busque de todo o coração, com toda a força, com todo o meu pensamento, eu sei que todo o resto vai ser expulso. Eu sei que tudo o demais vai desaparecer e dissipar como a névoa da noite. Então, Pai, nesta manhã eu quero entregar os meus sentimentos. Eu quero entregar tudo, Pai, que tem me afastado do Senhor. Que tem influenciado, Pai, de eu não poder andar firmemente nos teus caminhos. Eu quero entregar, Pai, a minha família nas tuas mãos. Eu quero entregar meus pais, meus filhos, minha esposa, meu marido. Eu quero entregar, Pai, toda a situação econômica da minha vida. Eu quero entregar toda a parte judicial que possa estar perambulando sobre a minha vida. Pai, se for para o Senhor assinar, mandar alguém assinar, mandar alguém lá, Pai, e fazer com que o juiz assine ao meu favor, que o Senhor o faça, Pai, mas eu não quero mais estar preso a julgamentos, a juízes humanos. Eu quero estar debaixo do teu juízo, Pai, porque eu sei que é bom, perfeito e agradável. Eu não quero mais discussões, eu não quero mais intrigas, eu não quero mais fofoca, afasta de mim tudo isso. Eu preciso de um recomeço. E eu sei que esse recomeço é a porta que o Senhor está abrindo hoje para mim, para que eu possa me restaurar contigo. Vem, Pai, sobre nós. Ele é a
Estenda sua mão, eu quero orar por você. Antes de orar, desestenda a mão. Recorda. Quem ainda não tem camiseta da igreja, levanta a mão. Você não tem? Mentira. É mentira. Que número que você usa? Toma. Quem mais não tem? Você não tem? Que número? Que número? Eu tenho uma M, que é monstro. Eu tenho uma G. Pode vir vocês dois. G? Ei, pastor. Usa ele. Fala. Pastor. Vocês dois também não tem, né? Que número vocês usam? M? Camiseta. M? Top. Vem cá. Wendel. Juliano. Juliano. Vem cá. Ei, pastor. Ela aqui, ó. Vai, pastor. Você usa o quê? Esse aqui já tá? Agora eu vou falar o valor da camiseta. Se oferta quando quiser, tá bom? Amém? Pode estender as mãos agora, eu quero orar por você. Pronto, Ramiro, acabei com as camisetas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida de cada um. Que ao sairmos daqui o Senhor possa nos conduzir a lugares, Pai, onde o Senhor seja necessitado. Que o Senhor nos use com poder e graça, Pai, para ministrar a outras pessoas. Que nós sejamos a luz do mundo, o sal da terra. Que nós possamos sair daqui revigorados e prontos para receber a Tua vitória. Prontos, Pai, para saber que o Senhor é poderoso para todas as coisas. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, a sua casa. Toda a paz seja restabelecida em qualquer lugar que haja confusão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor e um abraço.